Você prefere morar lá depois de ter tido a experiência pra cá, em São Paulo ou não? Cara, os meus afetos pelo Rio de Janeiro são imensos, variados, né? Foi lá onde eu fui criado. Eu fiquei 3 anos e meio aqui, mas eu vivi décadas no Rio e eu nunca deixei de ir, mesmo morando em São Paulo. Eu sempre dei um jeito de passar o fim de semana no Rio, não todos, evidentemente, mas eu tentava ir 2 por mês, às vezes não conseguia, ia um só, às vezes conseguia numa série assim, e 3, mais próximo de final de ano, começo de ano, quando tá tudo mais tranquilo no noticiário, que não é muito tranquilo no É. Brasil, né? E eu gosto demais do Rio. Agora, o Rio realmente. Eu brincava quando eu me mudei para São Paulo que muitos governadores, muita gente tentou destruir o Rio, né? Mas o Sérgio Cabral foi lá e conseguiu. Ele teve esse talento, né? Eu falo assim, obviamente, é uma maneira genérica de falar, o Rio não está completamente destruído, mas ele foi muito abalado pela roubalheira de sucessivos governantes, vários dos quais, felizmente, acabaram presos, outros deveriam ser, e, e muito do mercado profissional acabou saindo de lá, muitas empresas saíram de lá. Tem algumas antigas, tradicionais, que ainda estão lá, tem outras que são nacionais e têm a sua sede, a sua filial no Rio de Janeiro, então elas conseguem manejar isso, mas o mercado até da comunicação, ele se tornou nos anos anteriores assim mais promissor em São Paulo. Então, Então, concentra assim, tudo aqui, né? me parecia improvável voltar para o Rio de Janeiro tão cedo. Só que a Band é um grupo estruturado, tradicional, que tem uma rádio muito forte no Rio de Janeiro e estava querendo alguém que tivesse mais a identidade carioca e tal, né? E eu tenho isso do esporte, da música, das artes, do entretenimento, e eu gosto de exercer essa versatilidade, de falar sobre outros temas culturais, esportivos e tal. Então, um jornalismo de um leque mais amplo, que também não me deixa preso só no jornalismo político. E a gente lida com muita notícia ruim também, É, né? Tem que cara. ter um lado mais leve e tal, que eu sempre tive, na verdade, porque assim, eu, por exemplo, meus primeiros textos na imprensa foram como crítico literário no antigo Jornal do Brasil. Ver o processo de maturidade do sujeito, né? A transformação que ele tem ao longo do filme, porque isso faz parte da tensão do enredo, é muito interessante do ponto de vista moral. Então, assim, você fica com um repertório de comportamentos moralmente elevados também muito grande, que você sabe o que é certo se fazer, né? E fazer o certo é algo assim que o Brasil na esfera pública perdeu. Eu não digo perdeu, né? Porque só perde o que um dia teve. E a gente tem dúvida se um dia teve. Mas assim, o Brasil como um todo pode até nunca ter tido, mas o Brasil já teve grandes figuras, né? Como o próprio Joaquim Nabuco, como eu citei aqui, e várias outras, que merecem ter uma continuidade, né? Ter assim uma representatividade que esteja à altura delas. Porque o que a gente está vendo hoje é uma degradação moral, uma devastação, essa selvageria que se vê num chat da vida, que É. se vê na internet contra pessoas simplesmente porque elas estão criticando o seu político de estimação. Isso é de um nível de, de degradação humana muito grande. Mas está cheio de gente assim, revela com microfone. revela uma coisa que, não, que diz mais respeito a essas pessoas do que, Lógico, né? lógico, Porque é aquilo que a gente exatamente. tá falando, uma pessoa ela perde um sábado à tarde, à Isso, noite isso. pra destilar o ódio, né? Muitas vezes são pessoas histéricas influenciadas por sociopatas, né? E os sociopatas, as pessoas às vezes têm uma impressão de que sociopata é o Hannibal Lecter, que come Exatamente, gente e o tal, cara que mas mata mil. Não, não é isso. não é. É o sujeito maquiavélico perverso, muitas vezes, que está atuante aí no debate público, na política, no empresariado. E isso eu já conheci muitos, né? Sociopatas, homens e mulheres, inclusive. Obviamente, nós vivemos para as mulheres, amamos, né? Várias pessoas e nos dedicamos a elas, a protegê-las, né? Mas a gente não pode deixar de notar que todo segmento da sociedade tem gente sem caráter, né? Sim. Em qualquer esfera. E uma das imbecilidades da militância é ficar protegendo toda uma categoria humana sem reconhecer As que o falhas. caráter está presente em alguns indivíduos, né? A gente sempre torce e zela para que a maioria de todos os segmentos seja de bom caráter, sejam pessoas boas e tal.
Mas há pessoas ruins mesmo em diversos segmentos. Isso não tem nada a ver com o segmento, com a categoria a qual ela pertence. Tem a ver com o indivíduo. Com cor, com gênero, com nada. Com o indivíduo. Exatamente. E é o que se perdeu com um discurso excessivamente militante. Né? Esse entendimento de que há indivíduos, né? Que respondem e que precisam tratar das suas questões peculiares. Eu estava falando de terapia agora há pouco. Muita gente trocou o divã pelo movimento social. E o movimento social trata de uma causa genérica e tal. E às vezes a pessoa ela tem um problema pessoal e o movimento social explora o ressentimento dela a seu favor para conseguir que ela faça uma ação que seja do interesse dos líderes daquele movimento. E ela está achando que ela se encontrou na vida porque fez parte daquele movimento social. Ela deveria tratar das suas questões particulares, pessoais, peculiares, e entender como se posicionar diante das questões públicas a partir do momento em que ela tem consciência da sua história, dos seus elementos, de onde está a raiz das suas insatisfações. Mas isso se perdeu, essa noção de individualidade mesma, né, se perde muito no debate público quando você tem, voltando lá atrás, essa ânsia pelo comportamento tribal para pertencer a alguma tribo. Para com isso, as pessoas precisam do amor de família, de amigos e tal, de determinado núcleo ali de pessoas. Pensar com a sua própria cabeça. Mas não precisa assim, desse reconhecimento de tribos imenso, de política, de outras coisas. Quem é que precisa disso? Ter likes uma cafonice bolha, tremenda. Né? Exatamente, ter like da bolha. É porque aí a gente vem das redes sociais, a rede social só reforça. Tá bom, a gente vai até amanhã, né? Aqui a gente tá tranquilo. Tem bastante pergunta aqui pro Felipe. E uma do Fernando Consenza eu achei interessante aqui. Ele fala: salve, salve, Felipe. Obrigado pelo trabalho jornalístico que você presta ao país. Um dos poucos jornalistas que não mistura fatos com opinião. Parabéns. Muito obrigado, hein? O atual governo teve influência na sua saída do Pingos nos Is? Eu acho que a gente já passou por esse assunto, né? De falar do mercado da comunicação, das relações entre veículos de comunicação e governos, né, da postura de profissionais e tal. Eu tive várias mudanças de veículo na minha carreira, todas elas se deram, acho que todas, né, se deram ao fim dos meus contratos. O que aconteceu de muitos anos para cá, e uma vez eu conversei com um antigo diretor de TV a respeito disso, é que o jornalista, o comentarista, o mercado da comunicação como um todo, ganhou, com a comunicação audiovisual, ele ganhou muita projeção, né? Então essas pessoas hoje são famosas, né? E agora com as redes sociais e tal, influenciadores e tal, todo mundo tem alguma fama, né? Então, antigamente não tinha essa coisa sobre o jornalista, agora eles viraram influenciadores e certas estrelas, né, de certos veículos. Isso pode ser perigoso, né? Esse ego... Não, tem a questão do ego, evidentemente, né? No qual muitos caem, mas o que você tem muitas vezes é a curiosidade do público a respeito das questões de bastidor, que não tem nada a ver, evidentemente, com muitas vezes, não estou falando dessa pergunta, né, porque essa pergunta envolve o sistema do qual a gente estava falando e tal, mas você tem curiosidade de saber, mas você é amigo de fulano, você é amigo de Beltrano, você saiu magoado, você teve não sei o quê, te ofereceram mais, te ofereceram menos, e essas coisas são de bastidor, né? Essas coisas são do mercado. O mercado muitas vezes tem cláusulas contratuais, inclusive de confidencialidade e tal, que não podem ser feridas. Então você tem muitas vezes mudanças que são delicadas, mudanças que acontecem em meio a muitas pressões, que acontecem em meio a muitas conspirações, ruídos, né? Dribles em certos interesses. Tudo isso eu já vi, já testemunhei, já vivi de muitas maneiras diferentes, né? Mas tem coisas que é isso, elas vão ser contadas na literatura, porque as questões ruins a respeito do mercado, elas aparecem na minha obra, sempre apareceram, né? Em termos sistemáticos, né? Em termos de descrições gerais de comportamentos e de relações. E eu acho que o brasileiro precisa aprender a usufruir isso, que é a verdadeira teoria, a verdadeira cultura. Porque uma vez que você aprende os fundamentos das questões, você mesmo aplica a situação particular. Você mesmo aplica
a situação específica. E outras coisas que eu acho que fazem as pessoas fazerem certos tipos de perguntas é que elas observam. Elas já têm em si uma capacidade. Elas talvez não tenham todos os elementos, né? E muitas vezes eu até lamento não poder contar tudo. Mas elas sabem. Elas veem a guinada de determinado profissional, elas veem a guinada também de determinado veículo, elas veem a relação que isso... Que veículos e governos estão tendo e tal. E o importante para mim é ter a liberdade de fazer as minhas análises, de dar as minhas opiniões, mostrando a realidade, doa a quem doer. Onde eu tiver esse espaço para alcançar o máximo de pessoas possíveis, eu vou lutar para ter. E o mercado, além de ter essas coisas, né, de pressões, interesses variados e tal, de empresários, de governos, etc., ele também tem ambientes saudáveis, sabe? Ele também tem veículos saudáveis, com equipes saudáveis e tal, em que há contratação, em que há mudança também por fatores que não tem nada a ver com essas coisas, né? Então, as pessoas às vezes acham que tudo é uma conspiração. Tudo tem a ver com isso, porque em algum caso tem. Às vezes é simplesmente que o cara quer voltar para o Rio, por exemplo, ou para São Paulo. Exatamente, são vários elementos que influem na hora da decisão. O que acontece, geralmente, para as pessoas até entender de um modo geral, mas eu me sinto quase que ensinando o beabá, né, ao dizer isso. Em todas as áreas, em todo o mercado profissional, qualquer pessoa que trabalha sabe, quando você está próximo do encerramento de um contrato, ou você vai conversar sobre renovação de contrato, vai receber uma proposta de renovação, ou não vai receber e tal, ou vai receber uma proposta melhor, vai receber uma proposta pior, e você eventualmente recebe propostas de outros empregadores e tal. Ofertas. E aí há várias conversas com um, com o outro e tal, para saber qual é o futuro que você quer, o que a empresa está passando, qual é a situação, o que dá, o que não dá, qual é a perspectiva de crescimento, a perspectiva... E tudo isso é pesado por todos os lados. Eu, de minha parte, faço as coisas com transparência e busco sempre ter as devidas conversas, né? E há, obviamente, dentro do mercado e muitas vezes as pessoas que estão próximas e tal... certas coisas que não ficam muito transparentes, certas coisas que não são feitas por outros interesses, ou às vezes se alguém pisou no calo de alguém. Tá, tudo isso acontece, como em qualquer mercado. É porque assim, eu estou me sentindo explicando o beabá de uma maneira geral. Eu sei, as pessoas têm curiosidades específicas, mas é que assim, eu não tenho interesse nenhum de ficar falando de pessoa aqui, pessoa ali e tal. As coisas que me interessam profissionalmente são trabalhar, mostrar o meu conteúdo para o meu público e o que eu acho do mercado de um modo geral aparece nos meus artigos.